Passar perrengue financeiro? Já é comprovado que estas 10 práticas estoicas mudam o jogo. Introdução. O dinheiro sumiu e, de repente, tudo ficou mais alto dentro da sua cabeça. O silêncio da conta vazia começa a falar com você de um jeito que nenhuma voz externa jamais falou. Ele não grita, mas pressiona. Ele não acusa, mas revela. Ele pergunta quem você é quando o conforto desaparece, quando as opções diminuem, quando a segurança evapora. E essa resposta quase sempre não é a que você gostaria de ouvir. Ninguém te prepara para esse momento. Desde cedo te ensinam a buscar mais, ganhar mais, querer mais. Te ensinam a medir valor em números, status e aparência, mas ninguém te ensina a manter a mente firme quando tudo isso desaparece. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se perde. Não porque o dinheiro acabou, mas porque nunca desenvolveram controle interno suficiente para lidar com a ausência dele. E aqui está o ponto que muda tudo. Os homens mais fortes da história não apenas enfrentaram a escassez, eles se anteciparam a ela. Sêneca reservava dias para viver com o mínimo, treinando sua mente para não temer a perda. Epicteto, mesmo tendo nascido sem liberdade, construiu uma mentalidade que não podia ser aprisionada. Marco Aurélio, cercado por poder e riqueza, escrevia para si mesmo lembrando que tudo aquilo poderia desaparecer a qualquer instante. Eles entendiam algo que hoje a psicologia comportamental comprova com clareza. A dor não nasce da falta, ela nasce da interpretação que você faz da falta. O problema nunca foi o dinheiro em si, mas a dependência emocional que você construiu em torno dele sem perceber. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se o dinheiro fosse tirado de você hoje, o que restaria da sua estabilidade emocional? Você ainda teria controle ou entraria em colapso? Porque a verdade é simples e desconfortável. Se a sua paz depende de algo externo, então ela nunca foi sua de verdade. Foi apenas um empréstimo temporário das circunstâncias. E se existir um caminho para mudar isso? Se existir uma forma de se tornar inabalável mesmo quando tudo parece desmoronar? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Mas antes de qualquer prática, você precisa encarar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria realidade. O dia em que o dinheiro parou. E o que isso revela sobre você. Existe um momento que divide a vida de qualquer pessoa em duas partes. Antes e depois da percepção da falta. Não é quando o dinheiro acaba que tudo muda. É quando você percebe que ele acabou. Esse instante cria um impacto interno imediato, quase físico, como se algo dentro de você fosse puxado para fora do lugar. Nesse momento, sua mente entra em ação. E ela não pergunta o que fazer de forma racional. Ela reage com base nos padrões que você construiu ao longo da vida inteira. Alguns entram em negação, fingindo que nada aconteceu. Outros entram em desespero, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Muitos fogem da realidade com distrações, compras impulsivas ou decisões apressadas que só aprofundam o problema. Mas presta atenção nisso. Nenhuma dessas reações nasce ali. Elas já estavam dentro de você, apenas escondidas atrás do conforto. O dinheiro não criou o caos. Ele apenas mascarava a falta de controle emocional. O perrengue financeiro funciona como um espelho que não mente. Ele expõe sua relação com medo, com escassez, com insegurança. Ele revela o quanto você depende de fatores externos para se sentir em paz. E isso é mais profundo do que parece. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas fazem sobre esses acontecimentos. E aqui está o erro mais comum. Você não sofre apenas porque o dinheiro acabou. Você sofre porque interpreta isso como perda de valor, como fracasso, como ameaça à sua identidade.
Agora pensa com honestidade. Se a sua tranquilidade desaparece junto com o dinheiro, então ela nunca foi construída de forma sólida. Ela dependia de algo que pode desaparecer a qualquer momento. Esse momento, por mais desconfortável que seja, traz uma oportunidade rara. Ele te mostra exatamente onde você é frágil. Ele aponta com precisão quais pensamentos precisam ser reconstruídos, quais hábitos precisam ser eliminados e quais crenças estão te mantendo preso no mesmo ciclo. Porque enquanto você continuar reagindo da mesma forma, nada realmente muda. Você pode ganhar dinheiro de novo, mas vai perder de novo também. Não por azar, mas por padrão. E é aqui que surge uma verdade que poucas pessoas estão prontas para aceitar. O problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema é a ilusão de que ele te dava controle, a ilusão da segurança, porque você nunca esteve no controle. Existe uma crença silenciosa que guia a vida da maioria das pessoas sem que elas percebam. A ideia de que, quando tiverem dinheiro suficiente, finalmente estarão seguras. Como se a estabilidade financeira fosse capaz de eliminar o medo, a ansiedade e a incerteza. Como se o controle da vida pudesse ser comprado. Mas essa sensação de segurança é mais frágil do que parece. Ela não vem do dinheiro em si, vem da ilusão de que o dinheiro impede o caos. E esse é o erro, porque a vida não negocia com o seu saldo bancário. Imprevistos acontecem, perdas acontecem, mudanças acontecem. E quando isso chega, leva junto essa falsa sensação de controle. Sêneca já alertava sobre isso de forma direta em suas cartas, ensinando que aquele que depende da sorte externa nunca será verdadeiramente livre. Em Cartas de Sêneca, carta de número 18, ele descreve a prática de viver por alguns dias com o mínimo, vestindo roupas simples e comendo pouco. Não por necessidade, mas para testar a si mesmo. A pergunta que ele fazia era simples e poderosa. É isso que eu temia? Percebe o que isso significa? O medo não estava na pobreza. O medo estava na ideia criada sobre ela. E quanto mais você acredita que precisa de dinheiro para se sentir seguro, mais vulnerável você se torna quando ele oscila. Agora, observa o padrão. Quando o dinheiro está presente, você relaxa demais, baixa a guarda, se permite gastar sem pensar, adia decisões importantes, se apega a um estilo de vida que depende de fluxo constante. E quando esse fluxo diminui, o impacto não é apenas financeiro, é emocional. Isso acontece porque você construiu sua estabilidade em algo externo. Você não desenvolveu segurança interna. Você apenas se apoiou em circunstâncias favoráveis. E aqui está a virada que muda o jogo. Segurança real não vem de quanto você tem. Vem do quanto você consegue se manter firme, mesmo quando perde. Vem da capacidade de olhar para a instabilidade e não entrar em pânico. Vem do domínio sobre suas próprias reações. Se você precisa que tudo esteja sob controle para se sentir bem, então você já perdeu o controle, porque a vida nunca estará totalmente sob controle. A maioria das pessoas passa anos tentando organizar o mundo externo para se sentir segura, quando deveria estar treinando a própria mente para lidar com o descontrole. É exatamente o oposto. E enquanto você continuar buscando segurança fora, qualquer abalo vai parecer uma ameaça gigante. Mas quando você constrói essa base por dentro, até os momentos difíceis deixam de ter o poder de te destruir. E isso nos leva a um problema ainda mais sutil, que enfraquece sua mente sem que você perceba. O vício invisível do conforto, como a facilidade enfraquece sua mente. Existe um tipo de fraqueza que não faz barulho. Ela não chama a atenção, não gera alerta imediato e, por isso mesmo, é uma das mais perigosas. É o vício do conforto. Aquela necessidade constante de evitar qualquer desconforto, qualquer esforço, qualquer situação que exija mais de você do que o mínimo necessário. No início, isso parece inofensivo. Afinal,
Quem não quer uma vida mais fácil? Mas o problema começa quando a facilidade deixa de ser um benefício e passa a ser uma dependência. Quando você só funciona bem em condições ideais. Quando qualquer pequena dificuldade já é suficiente para te desestabilizar. Musônio Rufo ensinava que uma vida excessivamente confortável enfraquece tanto o corpo quanto a mente. Ele defendia que o ser humano precisa, intencionalmente, se expor a desafios e limitações para desenvolver resistência. Não como punição, mas como treinamento. Agora observa isso na prática. Quando você se acostuma a sempre ter dinheiro disponível, começa a gastar sem perceber. Começa a tomar decisões baseadas em impulso, não em necessidade. Começa a evitar qualquer situação que envolva restrição. E aos poucos, sua mente perde a capacidade de lidar com a falta. O problema não é o conforto em si. O problema é nunca sair dele. Porque sem contraste, você perde referência. Sem dificuldade, você perde adaptação. Sem limites, você perde controle. E quando o perrengue financeiro chega, ele não encontra uma mente preparada. Ele encontra uma mente condicionada a evitar dor. E aí tudo fica mais difícil. O desconforto parece maior do que realmente é. A pressão parece insuportável e as decisões começam a ser tomadas com base em emoção, não em estratégia. Agora pensa comigo. Se pequenas dificuldades já te tiram do eixo, como você espera lidar com grandes desafios? Se você nunca treinou sua mente para operar em cenários desfavoráveis, qualquer instabilidade vai parecer um colapso. É por isso que os estoicos faziam algo que a maioria das pessoas hoje evita a todo custo. Eles buscavam o desconforto de forma voluntária, não porque gostavam de sofrer, mas porque entendiam que isso criava uma vantagem invisível. Eles sabiam que ao reduzir a dependência do externo, aumentavam o controle interno. Treinar sua mente fora da zona de conforto não é sobre sofrer mais. É sobre sofrer menos quando a vida inevitavelmente te testar. É sobre diminuir o impacto emocional das perdas, das limitações, das incertezas. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você aprende a funcionar bem com pouco, o muito deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas um bônus. Você não depende mais das circunstâncias para se manter firme. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas começa a perceber algo surpreendente. Aquilo que parecia fraqueza pode se transformar em vantagem. Quando faltar, vira vantagem, a estratégia oculta dos estoicos. Existe um momento em que a percepção muda completamente. A falta deixa de ser vista como um problema e começa a ser enxergada como um campo de treinamento. E essa virada não acontece por acaso. Ela acontece quando você entende algo que a maioria nunca percebe. A escassez, quando bem interpretada, elimina distrações. Ela corta excessos, reduz ruído, força decisões mais conscientes. Aquilo que antes era feito no automático passa a exigir intenção. E sem perceber, você começa a desenvolver um tipo de clareza que o conforto nunca proporcionou. Epicteto ensinava que as dificuldades mostram ao homem o que ele realmente é, não o que ele aparenta ser, não o que ele gostaria de ser, mas o que ele é na prática. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você enxerga suas limitações com clareza, você também enxerga exatamente onde precisa agir. Agora observa o que acontece com a maioria das pessoas quando o dinheiro falta. Elas entram em modo de sobrevivência, mas de forma desorganizada. Tentam resolver tudo ao mesmo tempo, se desesperam, tomam decisões impulsivas e acabam criando mais problemas do que soluções. Mas existe uma outra forma de reagir, uma forma que transforma a pressão em direção. Em vez de se perder no caos, você usa a limitação como filtro. Você começa a perguntar o que realmente importa. O que pode ser eliminado? O que precisa ser ajustado? O que depende exclusivamente de você? E é aqui que a vantagem aparece.
Quando você tem pouco, cada decisão ganha peso, cada escolha importa. E isso te obriga a desenvolver disciplina, te obriga a sair do automático, te obriga a pensar antes de agir. Algo que raramente acontece quando tudo está confortável. A falta, nesse sentido, não é apenas uma ausência, ela é uma estrutura. Ela te força a construir uma base mais sólida, ela remove o excesso e te aproxima do essencial. E quanto mais você aprende a operar dentro dessa limitação, mais forte você se torna. Porque você deixa de depender de condições ideais. Você aprende a funcionar mesmo quando o cenário não é favorável. Agora pensa nisso com profundidade. Se você consegue manter clareza, disciplina e controle quando tem pouco, o que acontece quando você tiver mais? A maioria das pessoas só funciona bem quando tudo está certo. Mas quem aprende a funcionar quando tudo está difícil, cria uma vantagem que não pode ser tirada. E é exatamente isso que separa quem apenas sobrevive de quem evolui. Porque no fim, não é sobre evitar a escassez, é sobre saber usá-la. E quando você começa a fazer isso, algo ainda mais poderoso começa a acontecer dentro da sua mente. A mente antifrágil. Como lucrar psicologicamente com o caos. Existe uma diferença clara entre resistir e evoluir. Resistir é suportar o impacto e tentar voltar ao estado anterior. Evoluir é usar o impacto como combustível para se tornar alguém ainda mais forte. E é exatamente aqui que entra o conceito de uma mente antifrágil. A maioria das pessoas quer estabilidade para funcionar bem. Precisa que tudo esteja organizado, previsível, sob controle. Mas isso cria uma dependência perigosa. Porque quando o caos aparece, essa mente entra em colapso. Ela não sabe operar fora do conforto. Agora observa o oposto. Uma mente treinada não apenas suporta o caos, ela se beneficia dele. Ela usa a pressão para se ajustar, para aprender, para se fortalecer. Cada dificuldade deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de crescimento interno. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que o impedimento à ação avança à ação. Aquilo que está no caminho se torna o caminho. Isso não é apenas uma frase filosófica, é uma estratégia mental. É a capacidade de transformar qualquer situação em vantagem. Agora traz isso para o seu momento atual. Quando o dinheiro falta, o que normalmente acontece? Ansiedade, medo, pressa. A mente tenta fugir da dor a qualquer custo, mas ao fazer isso, ela perde a chance de aprender com a situação. Uma mente antifrágil faz o contrário. Ela desacelera, observa, analisa. Em vez de reagir impulsivamente, ela transforma o problema em informação. O que isso está me ensinando? Onde estou errando? O que preciso ajustar? Percebe a diferença? Enquanto uma mente comum tenta escapar da dificuldade, uma mente antifrágil mergulha nela com estratégia. Não para sofrer, mas para extrair valor. E isso cria um ciclo poderoso. Quanto mais desafios você enfrenta com consciência, mais preparado você fica. Quanto mais preparado você fica, menos impacto o próximo desafio terá. E com o tempo, aquilo que antes te derrubava começa a te fortalecer. Agora pensa nisso com seriedade. Se cada dificuldade te torna mais forte, então você deixa de temer o caos. Você passa a enxergar nele uma ferramenta de evolução. E aqui está o ponto que muda o jogo de forma definitiva. Quando você para de fugir da dor, você começa a crescer através dela. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar situações difíceis. Mas são exatamente essas situações que têm o potencial de transformar completamente a forma como você pensa, age e decide. E quando essa mudança acontece, você começa a perceber algo que poucos conseguem enxergar. A verdadeira riqueza não está fora.
ela começa a ser construída dentro. Riqueza silenciosa, o que os fortes constroem enquanto os outros reclamam. Existe um tipo de construção que quase ninguém vê. Ela não aparece nas redes, não gera aplausos imediatos e não traz reconhecimento rápido. Mas é exatamente essa construção que sustenta tudo o que é duradouro. A maioria das pessoas está focada no resultado visível. Poucas estão dispostas a desenvolver a base invisível que torna esses resultados possíveis. Enquanto muitos reclamam da falta de dinheiro, outros estão ajustando hábitos, controlando impulsos e fortalecendo a própria disciplina. E essa diferença, no começo, parece pequena, mas com o tempo ela se transforma em um abismo. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que você deve executar cada ação como se fosse a última da sua vida, com seriedade, propósito e sem distração. Isso não é sobre intensidade momentânea, é sobre consistência silenciosa. Agora observa um padrão comum. Quando o dinheiro falta, muitas pessoas entram em um ciclo de reclamação. Focam no que perderam, no que não têm, no que deu errado. Mas esse foco não resolve nada. Ele apenas mantém a mente presa no problema. A riqueza silenciosa funciona de forma oposta. Ela não depende de motivação nem de reconhecimento. Ela é construída em pequenas decisões diárias que quase ninguém percebe. É o controle de gastar quando a vontade aparece. É a disciplina de manter o foco quando tudo ao redor distrai. É a capacidade de continuar avançando mesmo sem resultados imediatos. E aqui está o ponto que muda tudo. Essas pequenas ações, repetidas com consistência, criam uma estrutura interna que sustenta qualquer crescimento externo. Sem essa base, qualquer ganho financeiro é instável. Com essa base, até mesmo pequenas oportunidades se transformam em algo maior. Agora, pensa com clareza. O que você tem construído quando ninguém está olhando? Quais decisões você toma quando não há pressão externa? Porque é exatamente nesses momentos que sua verdadeira direção está sendo definida. A maioria busca atalhos. Quer resultados rápidos, soluções imediatas, mudanças instantâneas. Mas sem a construção silenciosa, nada se sustenta. Tudo vira um ciclo de ganho e perda, avanço e retrocesso. Quem entende isso começa a agir diferente. Para de esperar condições perfeitas. Para de depender de validação. Começa a construir dia após dia uma base que não pode ser abalada facilmente. E quando essa base começa a se formar, algo inevitável acontece. Os resultados aparecem, não de forma explosiva, mas consistente. Não de forma instável, mas sólida. E isso revela um problema que mantém muitas pessoas presas, mesmo quando já sabem o que precisa ser feito. O fim da autossabotagem financeira. Reprogramando sua relação com o dinheiro. Existe um inimigo que não aparece no extrato bancário, mas controla cada decisão que você toma com dinheiro. Ele não está no valor que você ganha, nem nas oportunidades que surgem. Ele está nos padrões automáticos que você repete sem perceber. E enquanto esses padrões continuarem ativos, qualquer esforço externo será limitado. A autossabotagem financeira não acontece por falta de inteligência. Ela acontece por falta de consciência. Você sabe o que deveria fazer, mas não faz. Sabe que precisa controlar gastos, mas cede ao impulso. Sabe que precisa pensar no longo prazo, mas age no curto prazo. E isso se repete, ciclo após ciclo. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E aqui está o ponto central. Enquanto suas decisões forem guiadas por emoções momentâneas, você não está no controle. Você está reagindo. Agora observa o padrão com atenção. Toda vez que você se sente pressionado, ansioso ou inseguro, sua mente busca alívio imediato. E esse alívio, muitas vezes, vem em forma de decisões financeiras ruins,
gastos impulsivos, promessas irreais, tentativas rápidas de compensar perdas. No momento parece solução, mas na prática é apenas uma fuga. E o problema da fuga é simples. Ela não resolve a causa, apenas adia o impacto. Reprogramar sua relação com o dinheiro começa com um passo desconfortável: interromper o automático, criar um espaço entre o impulso e a ação, observar antes de reagir, questionar antes de decidir. Por que estou fazendo isso? Isso resolve ou apenas alivia? Isso me aproxima ou me afasta do controle? Essas perguntas parecem simples, mas criam uma mudança profunda. Porque toda vez que você interrompe um padrão automático, você enfraquece esse padrão. E toda vez que escolhe agir com consciência, você fortalece o controle. Agora pensa nisso com seriedade. Quantas decisões financeiras você já tomou no impulso? Quantas vezes você repetiu o mesmo erro sabendo que era um erro? Isso não é falta de conhecimento. É falta de domínio interno. E aqui está a virada. Quando você começa a assumir controle das pequenas decisões, algo maior começa a acontecer. Você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a conduzir suas ações. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas cada escolha consciente te afasta do ciclo de escassez e te aproxima de uma mentalidade mais sólida. E quando essa mudança se consolida, você percebe algo que poucas pessoas conseguem enxergar com clareza. O problema nunca foi o dinheiro, sempre foi o comportamento. E isso te leva a uma decisão que não pode mais ser evitada. Ou você muda ou repete. A decisão que define seu destino. Chega um ponto em que não dá mais para fingir que não entendeu. Você já percebeu os padrões, já viu onde está errando, já entendeu como sua mente reage quando a pressão aumenta. A única coisa que resta agora é decidir o que fazer com isso, porque a verdade é simples e direta. Ou você muda ou você repete. Não existe meio termo, não existe evolução sem decisão. E não existe resultado diferente mantendo o mesmo comportamento. A maioria das pessoas gosta da ideia de mudança, mas foge do processo. Quer uma vida diferente, mas não quer abrir mão dos hábitos que mantêm a vida exatamente como está. Quer controle financeiro, mas continua cedendo ao impulso. Quer estabilidade, mas ainda depende de condições externas para se sentir bem. Sêneca escreveu em Cartas de Sêneca, carta de número 28, que enquanto você não mudar sua mente, continuará encontrando os mesmos problemas em lugares diferentes. E isso explica por que tantas pessoas continuam presas, mesmo tentando recomeçar várias vezes. Agora, olha para a sua própria realidade. Quantas vezes você já prometeu que faria diferente? Quantas vezes disse que iria se organizar, que iria mudar sua relação com o dinheiro, que iria assumir o controle? E quantas dessas vezes você realmente sustentou essa mudança? Isso não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Enquanto você continuar esperando o momento certo, a motivação perfeita ou a oportunidade ideal, nada vai acontecer. Porque mudança real começa na decisão, não na condição. E essa decisão não é algo grandioso. Ela começa nas pequenas escolhas que ninguém vê. No momento em que você segura um impulso. No momento em que você escolhe pensar antes de agir. No momento em que você aceita o desconforto em vez de fugir dele. É aí que o jogo vira. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba a profundidade disso. Se você dominar sua mente, nenhuma instabilidade externa terá o poder de te destruir. Agora a pergunta é inevitável. Você vai continuar reagindo como sempre reagiu ou vai assumir o controle de vez? Porque se nada mudar, tudo se repete. Os mesmos erros, os mesmos ciclos, as mesmas frustrações.
Mas se você decidir agir diferente, mesmo que aos poucos, você quebra esse padrão. E no momento em que esse padrão se quebra, sua vida começa a seguir em outra direção. Não é sobre dinheiro, nunca foi, é sobre quem você decide ser quando ele falta.